Opa, fala aí, o Nerd Relator aqui. Seguinte, me deram R$1 pra fazer esse vídeo e bom, foi o meu mano Rixi que me mandou a ideia. E também eu tava querendo fazer vídeo de Hunter x Hunter aqui no canal. Então, sem mais enrolação, bora! Gon versus Hisoka. Bom, vamos começar com uma luta que é literalmente uma porrada sincera. Seguinte, no arco do Exame Hunter, o Hisoka deixou o Gon vivo e disse para o mesmo ficar mais forte, para poder dar um soco na cara do palhaço, pra provar que o guri era forte. Tá certo que tem umas cenas de gemido por parte do Hisoka, mas vamos deixar de lado. Essa luta é considerada uma das melhores por mostrar o Gon, que só sabia da porrada, aprendendo o conceito de Nen, não sendo abalado pela aura assustadora do Hisoka no início do arco da Torre Celestial. Aqui o Gon precisou usar 100% do seu cérebro para bolar qualquer estratégia para poder só acompanhar o Hisoka, enquanto o mesmo só estava lutando para se divertir, tanto que ele mal usou a sua Bandgen. Mas essa luta ainda é considerada um treinamento de personagem, mas ao mesmo tempo é um treinamento de vida ou Vasco, pique o treinamento do Tanjiro, tá ligado? No final, Gon conseguiu dar um soco no palhaço, mas o nível deles ainda era muito distante. O Hisoka ainda era mais forte e venceu o Gon, mas ele ainda estava esperando o Gon se tornar mais forte para poder lutar contra ele novamente. Kurapika versus Vogin. Maluco, é aqui que vemos a diferença entre Kurapika do Exame Hunter e o Kurapika de Orc-Shin. O loiro fez um pacto com ele mesmo para poder conjurar correntes extremamente poderosas e inquebráveis, para mandar todos os membros da trupe fantasma pro inferno, o que funcionou 500%, já que ele conseguiu imobilizar o Vogin, o membro mais forte fisicamente da trupe, além dele ser um fortificador. Então deu para notar que as correntes são eficazes. Mas tem um detalhe das correntes que falo depois. A luta foi brutal. O Kurapika estava precisando acertar os movimentos exatos, usando estratégias, como se esconder na névoa, ou até sacrificando um braço, que, meu amigo, se não fosse pela corrente de curandeira, ele teria perdido o braço. E isso só torna mais épico quando o Kurapika ativa seus olhos e se torna um especialista, usando 100% de tudo. Enquanto isso, o Vogin tava pouco se fudendo pra estratégia, era só porrada franca, coisa que vimos lá na luta contra as bestas de Nen, se eu não me engano. Bom, o Kurapika saiu vitorioso, graças às suas estratégias e correntes, e o ponto alto da luta é, ironicamente, no final dela, o Kurapika colocou uma das correntes no coração do Vogin e disse para ele só responder o que ele queria, mas o Vogin não era X9. Então mostra o Kurapika se tornando um monstro para poder mandar outro monstro para o inferno. E o que eu não falei antes, o Kurapika só estava tão forte assim por causa das correntes, que caso forem usadas contra pessoas que não sejam da trupe fantasma, seu coração irá parar. Então não é simplesmente um acréscimo de poder sem consequências. Aqui o Kurapika se tornou outra pessoa. Gon, Bisque e Killua contra os Bombers. Beleza, acho que aqui vai ser mais simples. Seguinte, durante todo o arco de Grid Island, o grupo dos Bombers do Gentru, eu não sei falar o nome dele direito, o grupo que tava querendo todas as cartas do jogo para pegar o prêmio final, onde eles usavam métodos de verdadeiros FDPs, mandando de base pessoas, obrigando eles a rolarem os dados, fazendo de reféns e tudo mais. Enquanto Gon e Killua são treinados pela Bisque, aprimorando seus próprios Nens. Mais para frente, ou final do arco, os 6 lutam aqui. Vemos o Killua usando as suas táticas de assassino contra o figurante 1, a Bisque mostrando sua verdadeira forma aqui, mano. Ela é uma Joysta 100% confirmado, 100% atualizado de 2025. Beleza, ela espanca o figurante 2, só sobrando a luta do Gon, que basicamente o garoto precisou aguentar firme as explosões e socos do Gentru, eu não vou falar o nome dele direito, tudo para que sua armadilha fosse bem sucedida. Isso é tão foda, porque o Gon literalmente sacrificou um dos braços e até a própria garganta no final. Caralho, tô me sentindo Gon agora com a garganta toda ferrada. No final, Gon conseguiu burlar as explosões dele, prendeu ele embaixo da terra e o Gon usa seu Jojokinpo, que, mano, é um dos socos mais satisfatórios do anime todo. E até hoje esse soco é referenciado por muitos outros animes, de tão satisfatório que é Jujutsu Kaisen, por exemplo. Feitan versus Azan. Essa luta aqui é muito doida. Seguinte, as formigas quimeras se espalharam pelo mundo de Hunter x Hunter até irem para a cidade Meteoro, que é a cidade natal da trupe fantasma. Então já viram, a paz não era uma opção. Dentro do castelo das Azan, todos têm suas próprias lutas, mas a mais épica é a do Feitan,
que lutou contra a Final Boss. E bom, de começo o Feitão parece estar passando dificuldades, mas a todo momento todos falavam que ele não estava usando 100% do seu poder. E bom, agora vemos que ele estava apanhando que nem um cachorro. Mas, né, o M estava mostrando ficar mais rápido e mais forte do que no começo da luta. Com tanta velocidade, Zazan ficou irritada e deixou de ser uma formiga quimera gasosa para se tornar um Hulk lagarto gigante, que deixou sua pele mais resistente, impedindo que Feitão usasse a sua espada e sendo atingido, e foi espancado que nem um cachorro de novo. Mas depois de tudo isso, o Feitão ativa seu Hatsu, o Painbacker, e mano, aqui não tem salvação pra Zazan. O Feitão usa seu poder máximo, o Rising Sun, e simplesmente traz o inferno do sol para Zazan, incendiando a Zazan, e olha, ela sofreu nesses últimos minutos, e o Feitão até diz que se ela fosse mais forte e ferido mais o Feitão, sua ida de base seria tão rápida que ela nem sentiria a dor. Essa luta mostra o porquê da Trupe Fantasma ser um dos grupos mais fortes de Hunter x Hunter. Chrollo versus Zeno e Silva. A Trupe Fantasma tá fazendo uma noite de crimes em Orc-Shin, então para conter os danos, são chamados os assassinos de aluguel da família Zoldyck, mais especificamente o Zeno e o Silva Zoldyck. Resumindo, os três se encontram numa sala ampla e vazia e começa a porrada. Chrollo consegue usar sua faca de bem contra o Silva, que felizmente ou infelizmente, Silva reconheceu a faca e parou o sincrolamento do veneno em seu braço. O Zeno dá uma analisada nos poderes de Nen do Chrollo e ele faz a análise completa do segredo do bandido. Depois de uma longa explicação, os três voltam pra porrada e Chrollo acha muito interessante o poder de Nen do Zeno e joga fora sua faca envenenada e muda sua estratégia de combate, conjurando a capa que pode roubar qualquer coisa daquele maluco de antes que eu nem lembro o nome, pensando em capturar o Zeno ou os dois mesmo. Zeno usa a cabeça do dragão e quase acerta várias vezes o Chrollo, enquanto o próprio Zeno analisa ainda mais a habilidade do Chrollo, deixando ele contra a parede e não podendo roubar os dois, enquanto o Zeno vai com tudo e espanca o Chrollo, enquanto Silva usa seu poder de Nen, os orbes explosivos, que, meu amigo, se não fosse pelo roteiro, o Chrollo teria ido pro inferno nessa mesma instante. Essa luta parece que não foi tão grandiosa, mas ao mesmo tempo mostra o quão astuto e inteligente o Chrollo é. E antes de ir para a outra metade do vídeo, considere se inscrever, dar um like, hypar o vídeo ou se tornar membro. Qualquer um dos três vai ajudar pra caralho. E continuando com o vídeo. Morel versus Leol. Acho que essa luta vai ser mais curta. Seguinte, é uma luta bem simples. Uma formiga quimera leão que tem o poder de copiar qualquer habilidade de Nen e um fumante com um pulmão intacto. Alguém tem que clipar essa parte e mandar pra alguém que nunca viu Hunter x Hunter. Os dois lutam numa igreja, eu acho. O Leal usa uma habilidade de invocar água em uma prancha, literalmente inundando o local, dando total vantagem pro leão, enquanto o Morel só tava na análise bolando uma estratégia. Só teria que ser rápido, já que o leão tava acabando com ar fresco. Então o Morel tem um plano, ele fez um encanamento de fumaça bem no fundo da água, bem no fundo da catedral, bem no fundo da igreja, sei lá. O cara que tem um pulmão de ouro e é fumante, ele faz isso para criar uma espécie de veneno no ar e derruba o Leol. Sei que não é uou, uma luta foda, mas mesmo assim é uma luta foda, já que mostra o Morel sendo o cara, só usando a estratégia. Hisoka versus Castro. Mano, essa luta pode ser curta ou sei lá, mas a mensagem por trás dessa luta é absolute cinema. Seguinte, esses dois já se enfrentaram antes na Torre Celestial, então Hisoka o deixou vivo para poder lutar contra ele novamente, porque o Castro tinha muito potencial. Então o Castro aprimora a habilidade duplo, que faz uma cópia sua, e aparentemente estava funcionando contra o palhaço, até esse pequeno momento, que aqui já foi derrota do Castro. O Hisoka usa sua estratégia e acaba com a vida do Castro. E bom, a mensagem por trás é que o Castro era um conjurador ou um materializador, vai qualquer um, mas ele focou seu Hatsu em criar um duplo, ou seja, ele focou em algo distante do seu Nen, ao invés de evoluir o que estava mais perto. Só falei por cima mesmo, porque o ponto aqui, não adiantou ele querer algo distante do seu próprio Nen, ao invés de focar em algo que ele teria mais afinidade. E bom, isso é algo extremamente comum com nós humanos. Eu já fiz escolhas ruins como o Castro e ainda irei fazer, mas ao contrário de mim, você pode ser um Hisoka e aprimorar suas habilidades em que você tenha maestria.
Killua versus Yoppie. Meu amigo, essa luta também foi meio curta, mas foi epicamente épica, pelo simples fato do Yoppie ser um titã com a habilidade de modificar seu corpo por livre e espontânea vontade, além de ser um guarda real. Então, o cara era forte, do outro lado, pesando menos de 50 quilos, o assassino mais amado dos animes, Killua, que finalmente desenvolveu sua habilidade de Nen, onde ele pega eletricidade externa e transmuta sua aura em eletricidade pura, se tornando mais rápido, tanto fisicamente quanto em noção, já que não adiantaria ser rápido se ele não tivesse sentidos rápidos. E tem um show de luzes épico, com Killua só dando danos críticos no Yoppie. Parecia que finalmente o grupo iria derrotar esse guarda, depois de tantos sacrifícios, e do nada, o Killua brocha. Sim, ele brocha, e o confronto acaba. Mas essa é uma luta épica por mostrar finalmente a habilidade de Nen de transmutação do Killua. É a famosa frase, tudo que é bom dura pouco. Gon versus Pitou. Rapá, agora a parada ficou séria. Primeiramente, o Gon já tava com sangue nos olhos pra fazer a Pitou ir com ele curar o Kaito, ao ponto de ameaçar mandar a Komugi de base no meio da cirurgia da Dr. Blight. O Gon disse que a Pitou teria 30 minutos para curar completamente a Komugi, algo extremamente complicado, mas a ameaça funcionou, então os dois vão até o Kaito Frankenstein e o Gon desaba, tanto fisicamente quanto mentalmente, ao descobrir que a Pitou poderia curar o corpo, mas nunca conseguiria consertar a alma do Kaito. Então, Pitou decidiu mandar o Gon de base, tudo para garantir que ele não chegasse perto do rei. E aqui vemos um Gon com muita raiva genuína e fazendo um pacto com ele mesmo, forçando seu corpo a amadurecer até o ponto em que ele pudesse mandar a Pitou pro inferno. Até hoje, uma das melhores cenas de Hunter x Hunter. Então o Gon só diz pra eles irem pra fora, já que ele não queria destruir tudo ali dentro. E mano, a Pitou não tinha 1% de chance de vencer. Aqui o Gon espancando a Pitou que nem uma cachorra maltratada. E bom, o Gon mandou ela pro inferno facilmente. E o que é mais foda para o lado da Pitou é a lealdade dela, já que mesmo sem cabeça, ela fez sua habilidade de marionetista controlar seu corpo sem vida para tentar impedir o Gon de ir até o rei. Sua lealdade é tanta que chegou nesse ponto e fica feliz de ser o alvo da sua sede de sangue. Gon se vingou, mas mesmo assim, o garoto chora, tem seu corpo destruído e seu Nen zerado. Não é apenas um massacre, é um espelho entre o garoto inocente se tornando um monstro e um monstro se tornando humano. Netero versus Meruem. Seguinte, durante todo o arco das Formigas Quimeras, o Netero estava treinando para poder enfrentar o rei Meruem. Então, os dois vão até uma parte deserta para ninguém ir de Vasco acidentalmente. O Meruem duvida do poder do velho, mas o velho mostra o porquê dele ser o presidente dos Hunters. Usando seu poder, manda o rei pro subsolo, mas não adiantou tanto. Então, depois de mais um pouco de enrolação dos dois, porque isso é extremamente comum em Hunter x Hunter, os dois finalmente partem para um X1 honesto. O Netero fazendo uma barragem de socos, atacando mais um pouco, com o Meruem apanhando? Sim, mas o bicho não tava parado não. Cada golpe que ele recebia era um aprendizado pro rei, até o ponto em que o Meruem conseguirá arrancar uma das pernas do presidente, mostrando que o rei conseguiu evoluir durante o combate. Mas não era o suficiente. A luta virou Dragon Ball purinho e arrancar um dos braços do Netero, parecendo que não ia dar pro Netero usar suas habilidades. Mas como todo Jujutsu Kaisen diria, braços são meros enfeites, e o velho faz um golpe avassalador. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para derrotar o Meruem. Então, como último recurso, Netero ativa a bomba em seu coração. Sim, pela primeira vez, o rei sentiu medo e foi derrotado por um humano que ele julgava inferior. Tá, eu sei que ele volta à vida depois, mas ele foi de Vasco nessa hora, ninguém pode mudar minha opinião. Eu admito que na primeira vez que vi, não achei grande coisa, por ter grandes expectativas, mas também é uma grande luta. E bom, o Rick se mandou R$1 em live pra fazer esse vídeo. Isso aqui foi um teste, antes que alguém me chame de mercenário, qualquer um pode mandar sugestões de vídeo nos comentários, mas um vídeo de tema extremamente específico, como, sei lá, os top 6 fanboys dos animes, aí seria um conteúdo bem aleatório e extremamente específico. Então, sei lá, uns R$5 seria legal de se receber. Mas, sei lá, os 6 piores personagens de Naruto já não seria algo a ser cobrado, tá ligado? Espero que entendam e agora um grande agradecimento aos membros do canal. A Bruxa Vini, o CLT Igor e o cara que não quer nenhum título, Mr. Z. Valeu demais por ajudarem o canal e até o próximo vídeo aleatório. Valeu!